Invocador Supremo capítulo 228. Uma garota misteriosa nas praias. Foi mais um dia chato para Shijun. Ela se mudou para a praia para pescar o jantar e depois voltou para sua pequena cabana para dormir. Ela tinha uma vida simples, apesar do mundo em que vivia. Mas mesmo em uma vida tão simples, havia muitos perigos. Afinal, ela vivia em um mundo perigoso, onde os mais fortes devoravam os fracos, impiedosamente, e onde aqueles que governavam eram aqueles com o poder mais forte. Ela morava perto da praia desde que se lembrava de si mesma, desde que seu avô a ensinou a pescar, a forragear na beira da praia e a se esconder dos que vinham do continente. Ela geralmente se escondia em sua cabana dentro de uma caverna depois de ter seu estômago cheio. Seu avô sempre lhe disse e ensinou a ser grata pelo que o mundo oferece a ela, e sempre ser grata a cada pequena vida que ela leva, mesmo a vida de meros peixes. Ela mais uma vez foi pescar na praia. Seu corpo de pele de chocolate brilhava com luz brilhante enquanto o sol a banhava com sua luz. O céu estava azul e lindo, e não havia uma única nuvem no céu. A garota de cabelos prateados olhou para o mar, enquanto seus olhos dourados estavam entediados. Ela usava um vestido branco simples e se lembrava das palavras de seu avô naquela época. A vida neste mundo é cheia de maravilhas, mas há limites que nós mortais temos. Não podemos ir além do horizonte, ou simplesmente seremos mortos. Somos fracos, mas sou grato por ser pelo menos forte o suficiente para tragar algo para minha boca comer e tenha tempo para apreciar o belo mundo ao nosso redor. Shijun, sempre certifique-se de apreciar cada pequena coisa, pois tudo na vida é precioso e tem valor em si mesmo. Ela sorriu levemente enquanto seus sonhos de um dia se tornar algo maior e melhor ainda estavam dentro de seu coração. Apesar de seu avô estar bem com a vida de pescador, ela sempre quis ir mais fundo. Afinal, sua vida estava apenas começando, e ela claramente queria experimentar todo tipo de coisa. Em mais alguns dias, um evento de recrutamento aconteceria no Yaven Pavilion City dentro deste grande continente. Ela ouviu os rumores de comerciantes transeuntes, e queria ver se ela poderia ser talentosa o suficiente para se tornar um membro das muitas seitas que comparecerá naquele dia em busca de novos talentos para recrutar. Ela tinha esperanças de desenvolver suas habilidades naturais um pouco mais em tais seitas. Ela ainda tinha que usar essência em nada além de pescar, mas bem, ela era muito boa nisso. Ela herdou as habilidades de pesca de seu avô depois de tudo. De fato, habilidades de pesca. Ah, tem alguma coisa vindo. Respingo. Uma criatura enorme de repente pulou da água, lutando para não ser arrastada para fora das profundezas oceânicas. Era um enorme peixe semelhante a um dragão de escamas azuis. Groar. Vamos lá, não seja teimoso, você está se tornando meu jantar. O enorme peixe-dragão lutou, pois seu corpo incrivelmente grande, ultrapassando 4 metros de altura, lutou para não ser pego pela forte vara de pescar da menina herdada por seu avô. A vara de pesca dourada emanava uma forte essência de dentro. NGH, Shijun cerrou os dentes enquanto seus músculos se fortaleciam um pouco, deixando-a finalmente exercer força suficiente para puxar essa enorme pegada. Respingo. Estrondo. O enorme dragão caiu no chão, lutando para respirar enquanto sufocava com o ar da superfície. Ela pegou uma faca, que brilhava intensamente com luz prateada, e esfaqueou o dragão no pescoço, cortando sua cabeça inteira. Golpear. Rio de sangue saiu. O corpo lutou um pouco mais, mas a fera já estava morta. Ah, este parece fresco. Vamos ver. Ela começou a massacrar o monstro inteiro com facilidade, como se tivesse feito isso inúmeras vezes, tirando as grandes escamas parecidas com armaduras com uma simples faca, e depois a pele, para revelar a carne vermelha macia por baixo. Depois disso, ela abriu o estômago e jogou fora todas as vísceras. Ela cortou as fatias de carne em pedaços grandes e os prendeu em um palito, que começou a assar em uma fogueira próxima. Enquanto isso, ela sorria de brincadeira enquanto olhava para o saco de estômago. Ela sempre se divertia vendo que tipo de coisas estranhas esses peixes comiam. Ela usou sua faca para abrir o estômago, e muitas coisas nojentas saíram, como carcaças de peixe meio digeridas, ossos, algas e pedaços de madeira à deriva. Oh, um monte de coisas nojentas, uei! E dentro deles, ela encontrou algo estranho, uma figura sob todo o lixo e cadáveres semidigeridos. Era um corpo humano. Esse peixe engoliu uma pessoa. E está morto.
Ela rapidamente arrastou o homem para fora do saco estomacal, enquanto começava a lavar seu corpo com a água do oceano. Ela olhou para o homem branco pálido, com cabelo preto curto. Ele parecia estar profundamente adormecido. Tão estranho. Ele está vivo ou não? Ele não parece estar apodrecendo. Ela disse, enquanto começava a empurrar as mãos no peito do homem, fazendo-lhe uma ressuscitação cardiopulmonar. Vamos voltar. Você consegue. Ressalto. De repente, os olhos do homem se arregalaram, quando Shijun percebeu que estava vermelho. O Uni. O Jeeg. O homem de repente começou a vomitar bem na frente da garota, enquanto ofegava. Você está vivo. Eu não posso acreditar. Alguém realmente sobreviveu sendo engolido por um peixe. Disse a garota com surpresa. Ung. Minha cabeça. Ah. O que está acontecendo? Onde estou? O homem olhou em volta confuso, ao notar as ondas, vastas e calmas do oceano, o céu azul claro, o fogo atrás dele e, em seguida, uma criatura enorme daquele lado. Seus olhos se arregalaram mais uma vez quando ele viu aquela criatura que o havia engolido. Ele se lembrou disso porque de repente ele desembarcou nos oceanos deste mundo como uma estranha môndega, e então foi engolido. Meu corpo voltou ao normal. Olá! Como você pode ser tão indelicado com seu salvador? Ah! Invocador Supremo capítulo 229, Reencontro. Shijun não podia acreditar. Este homem estava sendo muito indelicado. Ela tinha acabado de revivê-lo, trazendo-o de volta de qualquer estado que ele estava antes, e ele a estava ignorando completamente. No entanto, o homem a ouviu alto e claro, enquanto se desculpava. Desculpe, eu. Muitas coisas parecem ter acontecido. Ele suspirou. Eu posso dizer. Qual é o seu nome, para começar? Ela perguntou. Meu nome é Gustavo, disse o homem. Gustavo. Eu sou Shijun, prazer em conhecê-lo, disse a garota, sorrindo fofo. Gustavo percebeu que faltavam alguns dentes e fez seu sorriso parecer um pouco engraçado. Mas ela era muito bonita, no entanto. Ah! Prazer em conhecê-lo também. Suspirou Gustavo, pois a dor de cabeça que o deixava tonto não parava. Ele ainda mal se lembrava do que havia feito antes. Ele sentiu como se uma quantidade incrível de tempo tivesse acontecido desde a última vez. Ele fez algo. E esse algo parecia confuso e nublado. O que estava acontecendo com a cabeça desse homem? NGH. Minha cabeça está doendo. Ele suspirou. Ah, você está bem? Eu acho que estar no estômago de um peixe é bastante traumático. E você está completamente nua também. Espere aqui, eu vou te trazer as roupas que meu avô deixou para trás. Disse a menina em que só usava um lindo vestido branco. Ela correu pela margem e depois chegou a uma caverna bem distante. Depois de alguns minutos, ela voltou, trazendo uma calça, uma camisa e sandálias. Deve caber em você, eu acredito. Ela disse. Obrigado. Gustavo rapidamente vestiu as roupas porque se sentia mais confortável agora sem estar nu. Venha comer alguma coisa comigo. Peguei água fresca da lagoa da caverna, não é salgada. Vou cozinhá-la para você com um pouco de carne. Vai dar uma boa sopa se adicionarmos algas marinhas e esses caranguejos que peguei no caminho. Disse a menina, sorrindo graciosamente enquanto trazia uma panela e começava a cortar pedaços de carne sobre ela, além de colocar alguns caranguejos, algas marinhas e, por último, um pouco de sal marinho por toda parte. Depois disso, ela colocou a panela inteira no fogo, que começou a ferver às pressas. Gustavo sentiu o cheiro delicioso do peixe dragão fervendo, enquanto olhava para a enorme criatura que a garota tinha acabado de pescar. Você não é uma garota normal, não é? Ele suspirou. Isso? Isso é apenas um peixe. Disse a garota enquanto levantava uma sobrancelha. Certo. Enquanto os dois esperavam pela refeição, a garota se apresentou um pouco. Moro aqui há anos e nunca vi um homem dentro do estômago de um peixe antes. Muito menos um que sobreviveu. Toda a sua história pode ser contada como uma espécie de conto. Disse a garota. Algum tipo de história. Eu acho. Nem eu me lembro do que aconteceu. De um momento para outro, eu caí na água e fui engolido. Disse Gustavo. Você não se lembra de nada antes disso? Perguntou a garota. Eu acho. Eu deveria me lembrar, mas minha cabeça dói tanto que não é fácil me deixar fazer isso. Disse o homem. Isso é muito suspeito para ser honesto.
Mas tudo bem, vendo como você passou por tudo isso, é natural que você não se lembre bem. Acho que meu avô uma vez encontrou um homem à deriva na praia, mesmo depois de se afogar na água. Oceano, ele foi movido pelas ondas para a costa do mar e de alguma forma estava vivo. Disse o Shijun. Entendo. Então pode ter havido mais pessoas como eu antes. Eu gostaria de poder lembrar, mas... Gustavo parecia em conflito. Seu coração começou a bater mais rápido quando ele sentiu como se tivesse que se lembrar de algo, algo que estava consumindo sua mente e sanidade. Acalme-se, relaxe. Você não vai chegar a lugar nenhum se preocupando tanto. Se você teve memórias memoráveis, elas vão voltar para você eventualmente, certo? Aqui. A menina deu a Gustavo um pedaço de carne grelhada. Estava coberto de sal marinho e nada mais, mas parecia suculento e delicioso. Ah! A boca de Gustavo começou a babar. Obrigado. Ele rapidamente começou a cavar, enchendo o estômago vazio. E, você está comendo com muita energia. Disse a garota sorrindo. É delicioso. Gustavo devorou o pedaço inteiro de carne em um instante, suspirando de alívio. Seu estômago finalmente foi preenchido Deus sabe quanto tempo. A sopa que a garota tinha feito também estava pronta, então ela deu para Gustavo enquanto ele bebia a refeição refrescante. Os pedaços de carne cozidos estavam macios e cheios de sabor, e a casca dos caranguejos ficou macia como papel. A carne estava tenra e deliciosa também, e a alga estava saborosa, ao lado da própria sopa. Depois de beber e comer tudo, sentiu-se revigorado e cheio de vitalidade. Faz muito tempo desde que eu comi algo tão bom. Você é muito talentoso nisso, Shijun. Obrigado a. Sem problemas. O quê? Perguntou Shijun, quando Gustavo de repente sentiu uma dor ainda mais forte em sua alma. Suas memórias finalmente começaram a florescer dentro de sua mente enquanto ele se sentia revitalizado e absorvia as energias deste corpo, iniciando seus poderes adormecidos no processo. Instantâneo. Seu cérebro foi esmagado depois que ele caiu em um buraco negro e, depois de se regenerar, suas memórias se foram, mas sua alma ainda continha suas memórias. Agora que obteve alguma energia da carne de um ser poderoso deste mundo, as memórias de Gustavo floresceram em seu novo cérebro. Ah! Gustavo. De repente, ele ouviu a voz de Gaia. Meu amor. E então, a voz de Kirena. Mestre. E por último, a voz de Ana. Gustavo de repente foi às lágrimas, quando finalmente conseguiu ver dentro de sua alma mais uma vez. Seu reino divino ainda estava lá. Todos aparentemente sobreviveram à viagem através de um buraco negro com segurança. E todo mundo. Estou tão feliz que você está bem. Ele murmurou, enquanto Shijun ouvia falar sozinho, e pensou que ele tinha enlouquecido. Ela ergueu uma sobrancelha e tomou um gole da sopa, deixando-o falar consigo mesmo pelo resto da hora. Invocador Supremo Capítulo 230, Novo Mundo. Gustavo sobreviveu a um buraco negro e acabou pousando nos misteriosos oceanos deste mundo. Seu corpo foi engolido por um peixe-dragão gigante e, desde então, ele está vagando pelos oceanos enquanto lentamente regenera seu corpo de volta ao normal dentro do estômago deste dragão. Que história estranha! Mas o que poderia haver agora? Ele acordou de repente e o mundo ao seu redor mudou drasticamente. Agora viu uma garota na frente dele com um poder incrível dentro dela, e o mundo a seu redor parecia um pouco com a terra, mas claramente não era. Simplesmente ficando de pé e sentado na praia, ele podia sentir tremendas correntes de energia fluindo por toda parte, concentrando seus sentidos, permitindo-lhe ver uma grande parte da estrutura deste mundo e ver como funcionava, e era incrivelmente diferente da Terra em todos os sentidos possíveis. O mundo massivo era incrivelmente grande. Maior do que qualquer planeta do sistema solar, e talvez ainda maior do que o espaço total de todo o reino divino de Gustavo. Além disso, parecia haver um fluxo quase infinito de energia fluindo por toda parte, nutrindo a totalidade da existência deste planeta e aprimorando tudo a níveis insanos. Ele olhou para o peixe-dragão morto e percebeu que ele realmente havia sido engolido por ele e não por um simples acidente. Ele na verdade não era completamente capaz de se libertar de seu estômago porque esse único peixe-dragão era realmente muito forte. Na verdade, o mundo inteiro era forte, de alguma forma. Este único peixe-dragão. Talvez seja exagerado dizer, mas na verdade estava perto do poder de um ser do reino do Deus Supremo.
Era como uma besta divina do reino do Deus Supremo, na verdade. Qual é o significado dessa insanidade? Depois de todo o esforço para se tornar um Deus Supremo, Gustav pousou de alguma forma em um lugar onde os peixes tinham esse nível de poder? Então, quão fortes eram os seres realmente fortes? E a garota? A garota na frente dele. Apesar de sua aparência normal, e apesar de quão simples ela fingia ser, havia uma enorme quantidade de essência mortal vindo dela, fluindo como um oceano sem fim pelos céus. Sua própria presença gerou um domínio supremo sem que ela percebesse. Talvez tenha sido assim que ela suprimiu o peixe-dragão e o matou, facilmente. Sua própria intenção era forte o suficiente para fazer isso e muito mais. Gustavo olhou para a garota mais uma vez, depois que ele suspirou de alívio quando falou com Gaia e suas esposas, e todos os outros dentro de seu reino divino. Aparentemente, ele foi engolido por aquele buraco negro e ficou à deriva no espaço e no tempo por mais de uma semana. Nesse tempo, ele não conseguiu voltar ao seu reino divino e todos lá ficaram esperando por ele, enquanto esperavam por ele para ficar bem, como se estivessem presos, mas protegidos por dentro. O que há de errado? Perguntou Shijun, sentindo-se curioso sobre o olhar intenso de Gustavo. Shijun. Certo. Seria difícil acreditar que eu não sou daqui? Perguntou Gustavo. HM. Eu acho que você veio de outra cidade ou algo assim. Então, de onde você vem? Ela perguntou. Não me lembro. Suspirou Gustavo. Bem, tanto faz. O nome desse lugar se chama Grande Central Continente. Aqui há muitas seitas e tal. Vou tentar entrar em uma para me tornar um figurão e fazer o vovô feliz. Não sei qual é o seu objetivo, mas você parece estar emanando um pouco de força. Quer vir comigo em mais alguns dias? Podemos tentar a sorte entrar em uma seita chique. Ouvi dizer que eles têm camas e quartos, e até comida saborosa. Disse Shijun. Seitas. Qual é o nome deste mundo? Perguntou Gustavo. O nome? Não há nenhum nome que eu me lembre, este é apenas o mundo. E este é o grande continente central. E isso é tudo. Acho que existem outros continentes centrais, mas este é o maior. Disse Shijun. Eu vejo. Gustavo já havia convocado um segundo corpo usando a invocação suprema e seus novos poderes como um Deus supremo dentro de seu próprio reino divino. Desta forma ele não desapareceria do mundo exterior enquanto também estivesse dentro de seu reino divino com todos os outros. Ele havia saudado suas esposas, das quais sentia muita falta, abraçando-as e beijando-as com ternura. Ele viu que suas barrigas haviam crescido, mas os bebês ainda não haviam chegado. O resto de seus aliados estavam todos indo bem, felizmente. O reino divino era autossustentável o suficiente para que todos estivessem bem, apesar de ele estar ausente por uma semana. Gaia e Mars estavam procurando por ele no mundo, e recentemente notaram ele e tudo mais, e o acordaram. Marte havia sido recentemente fundido no sistema de forma semelhante a Gaia. Embora ela não trouxesse nada de novo ao sistema, ela surgiu como uma pequena esfera vermelha flutuante, como o próprio planeta vermelho. Havia uma grande reunião acontecendo entre Gustavo e todos os seus aliados mais próximos sobre a situação atual, enquanto seu corpo interagia do lado de fora com Shijun. Aliás, ele foi capaz de dividir seu corpo através da convocação de si mesmo, dentro de seu reino divino, mas sem convocar seu corpo para fora. Mas isso fez com que suas estatísticas totais e poder se dividissem em dois, pois cada clone que compartilhasse a mesma alma, faria todos os corpos dividem as estatísticas. Era algo que ele não gostava, mas não havia outra maneira de contornar isso. O poder de clonar a si mesmo foi quebrado por si só, que ele poderia facilmente fazê-lo através da invocação suprema já é uma façanha incrível por si só de todas as maneiras possíveis. Então, estamos nos reunindo aqui para finalmente conversar sobre tudo, embora lá fora tenha sido apenas algumas horas, aqui foi um dia. Muito bem, vamos começar. Disse Gustavo. Primeiro de tudo, querida. O que é este mundo e onde diabos estamos agora? Perguntou Kirina. Muito possivelmente. Nós ficamos presos fora do nosso próprio universo. Disse Gustavo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho